Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa, ciências, matemática e geografia. Então, fiquem ligados, nós vamos começar pelas correções das atividades sobre cordel. Então, vamos lá. Então, na aula anterior a gente leu esse cordel da bola que rola, a história das lendas do futebol, e foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas 48, 49 e 50, que também faz parte do cordel. Então, nós vamos fazer as correções, vamos ter conteúdos novos hoje. Então, vamos lá, voltando à página 48. Vamos lá, vou pegar o lápis 3. Qual é o assunto desse poema? Futebol, assunto que todo mundo gosta. 4. Releia a primeira estrofe e responda as questões. Então, nós vamos lá e vamos reler a primeira estrofe. Bola, bolinha, bolão, rolam no espaço e no chão, feito as estrelas no céu. Faça chuva ou faça sol, brilha a luz do futebol, no compasso do cordel. Lemos a primeira estrofe, agora vamos responder. A. As bolas de futebol são comparadas a quê? As estrelas do céu, né? Isso é o quê? Poesia, pura poesia. B. Por que é feita essa comparação? Ou seja, que característica do elemento comparado está sendo atribuído às bolas? Porque há uma infinidade de estrelas no céu e infinitas bolas de futebol espalhadas pelo mundo, né, pelo Brasil. Por isso. 5. No início da segunda estrofe, vamos lá relembrar. O coração é uma bola onde o mar entra de sola. No início da segunda estrofe, dois outros elementos são comparados. O coração é uma bola. A. Complete a frase a seguir, acrescentando os nomes do que está sendo comparado. Coração é igual a bola. É isso que a gente tem que escrever. B. No poema, cada um desses elementos representa algo. Coração representa paixão ou saúde? Paixão, né? E bola representa o planeta ou o futebol? O futebol. C. Explique o que você entende dessa comparação. Porque esses elementos são comparados. Porque, gente, o futebol é apaixonante, né? Quem gosta de futebol, eu gosto muito, ele é apaixonante, ele faz realmente o coração bater mais forte. Na linguagem poética, é comum estabelecer uma identidade entre dois ou mais elementos, ampliando o sentido das palavras. Número 6. Na terceira estrofe é dito que em uma partida de futebol, assim como na vida, podemos perder. A. Esse resultado é visto de forma negativa? Explique sua resposta. Então, aqui é pessoal, né? Eu não vejo a perda como algo totalmente negativo. A gente se lamenta, mas a gente sempre traz algum ensinamento, assim como no futebol. Eles perdem um jogo, eles analisam, vejam o que poderiam ter feito de melhor e no próximo jogo a gente espera que o nosso time jogue melhor. A mesma coisa conosco. Às vezes a gente não se deu bem numa prova, esqueceu algum conteúdo, fica de lição para a próxima prova, estudar mais, prestar mais atenção nos conteúdos, na organização. B. Você concorda com a afirmação de que a derrota tanto ensina? Por quê? Escreva sua opinião e depois compartilhe com os colegas e o professor. Essa atividade nós faríamos no caderno, numa folha à parte. Eu não vou pedir isso para vocês, porque esta semana, terceiro ano, é dia de entrega do projeto, hein? Então, eu vou deixar vocês livres de atividades extras essa última semana de aulas. 7. Nesse cordel, a história do futebol é contada desde seu surgimento. Em que países um jogo parecido com o futebol era jogado antes de chegar ao Brasil? China, Japão e Inglaterra são os países mencionados lá no cordel. 8. As 4 últimas estrofes falam um assunto específico. Que assunto é esse? Vamos dar uma olhada? As 4 últimas, então, ó, voltamos aqui, ó, essas 4. Então, a gente tem que reler essas 4 para saber do que se trata.
Então, as 4 últimas estrofes falam da participação da seleção brasileira em Copas do Mundo. 9. Qual foi a primeira Copa do Mundo vencida pelo Brasil? 58. 10. Onde ocorreu essa Copa em que o Brasil foi campeão? Copie os versos que comprovam a sua resposta. Então, a gente volta lá no texto mais uma vez e copia, né, o trecho em que diz, onde diz que o Brasil é campeão. E o trecho é: o Brasil foi campeão na Suécia. Os versos que justificam são 58, Suécia. O Brasil fez peripécia e se sagra campeão. Tá aqui, ó. Vou ver se eu acho. Eu tinha achado, gente, na outra parte. Veio a Copa de 50, o Brasil quase arrebenta. 8 anos se passaram, muitos times se juntaram para formar a seleção. 58, Suécia. O Brasil fez peripécia e se consagra campeão. Então, essa daqui, ó, é a parte que vocês têm que copiar. 58, Suécia. O Brasil fez peripécia e se sagra campeão. É isso que vocês têm que copiar aqui na número 10. Voltando. Página 50, estrutura do cordel. Aqui ele só explicou, né? Vamos ler. O cordel é um gênero que tem suas raízes na cultura popular. Muitos são os temas presentes nesses textos. O cotidiano da vida das pessoas mais humildes, a política, os heróis, especialmente os do Nordeste, região em que essa forma de poetar está mais presente, o amor, a educação, entre tantos outros. Os cordelistas também expressam em seus versos conhecimentos históricos e culturais, como se pode perceber pelo cordel da bola que rola. 11. Muitos cordéis são aclamados pelos cordelistas, deixando evidente que esses versos têm musicalidade. As estrofes têm o mesmo número de versos? Explique suas respostas. Então, ó, o que são versos? As linhas. Então, a gente pode perceber que nesse cordel, todas as estrofes têm o mesmo número de versos. Então, vocês escrevam que todas as estrofes têm o mesmo número de verso. 6 em cada estrofe. Para observar o ritmo do poema, ouça a leitura em voz alta que o professor vai fazer. Com seus times e bandeiras, nossa pátria de chuteiras faz da bola coração. Jogou a Copa de 30 no Uruguai, cheio de finta, que se tornou campeão. C. Há 3 partes das palavras que rimam. Use as cores verde, amarelo e azul para identificar essas palavras. Então, essa daqui é só com vocês. Eu resolvi não riscar, eu quero ver como vocês vão lidar com essas rimas. E agora sim, 2 conteúdos para hoje. Artigo, página 51. Página 51 e 52 e numeral páginas 53 e 54 e 55? É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos por partes. Artigo 1. Releia os versos e observe a palavra em destaque. Charles Miller é quem resolve trazer o esporte para o Brasil. A. É possível saber que é o esporte que Charles Miller trouxe ao Brasil, ou seja, trata-se de um esporte específico determinado? Explique. Então, é isso que vocês vão responder. Se é possível saber se esse esporte que ele está falando é específico. B. Para essa identificação, você considerou que esse esporte já havia aparecido nas estrofes ou é o mais importante? E aí vocês vão fazer a 1, a 2 da página 51, a 3 e a 4 da página 52. E eu vou ler aqui uma informação sobre artigo. Artigos são palavras que acompanham o substantivo determinando ou indeterminando. O esporte, artigo. Substantivo, esporte. Um show, artigo. Show, substantivo. Não basta saber isso para fazer as atividades. E tem agora, ó, a estrofe de outro cordelzinho aqui para vocês fazerem. Numeral. Numeral é a palavra que expressa quantidade ou ordem. 1, 2, 3, meio, dobro, primeiro, segundo, terceiro. Atenção!
A palavra é um numeral quando indica a quantidade e pode ser substituído por outro numeral. 2, 3. É artigo quando acompanha o substantivo. No caso de um show, a gente não está falando do número 1. A gente está falando de um determinado show, como a gente viu no exemplo do artigo. Então, temos atividades aí, pessoal. Páginas 51, 52 sobre artigo, páginas 53, 54, 55 sobre funções do substantivo e do verbo e numeral na 53. Então, funções do substantivo e do verbo. Você já estudou substantivos adjetivos, pronomes, artigos, numerais e verbos. Essas palavras podem aparecer combinadas entre si, formando frases compostas por agente, ação e complemento da ação. Leia o título da linha e a linha fina de uma notícia. Para além do imaginário, literatura de cordel encanta crianças no Flipossos. Flipossos, pessoal, é o nome de uma feira nacional do livro que acontece em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais. E a linha fina é essa linha que vem logo abaixo. Escritor Fábio Sombra apresentou contos nordestinos a estudantes. Cordelista tem mais de 20 títulos publicados e destinados ao público infantil. Olha que legal, gente. Então, o povo de Minas foi conhecendo, através desse escritor, um pouco mais sobre o Nordeste. E fica a dica aí para quem quiser saber mais sobre cordel, procurar sobre o Fábio Sombra. Então, vamos responder a juntos. Qual é o principal fato que está sendo anunciado? A participação do cordelista Fábio Sombra na Flipossos. Então, vamos marcar. B. No título, qual palavra indica ação e qual é a classe gramatical dessa ação? É a palavra encanta e a indicação. E essa palavra é um verbo, né? A gente sabe que os verbos indicam ação, estado físico da pessoa ou fenômeno da natureza. Então, vocês vão respondendo aí a 54 e 55, de acordo com as funções do substantivo e do verbo. E na próxima videoaula vamos corrigir juntos. Mais uma informação. Em uma frase, verbo e substantivo têm funções diferentes. O verbo, no caso do encanta, indica uma ação. O substantivo, em geral, indica quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Então, vou deixar vocês com as atividades e vou partir para nosso conteúdo de ciências. O nosso conteúdo de ciências são as correções das atividades das páginas 34, 32 e 33, né? Que é sobre o quê? As luzes, as cores, a saúde visual, propagação de luz. Infelizmente, tem atividades que não foram possíveis serem realizadas, né? Estamos longe. Nós já corrigimos aqui a saúde visual e agora nós vamos corrigir as atividades. E olha, gente, nós vamos finalizar o nosso primeiro conteúdo do volume 4. Então, vamos às correções? 1. Observe a obra de arte Sol Poente de Tarsila do Amaral. Então, estamos aqui com a obra de arte. A. Que fonte de luz é retratada na obra de arte? O sol. Vou até pegar a caneta para a gente corrigir. O sol. B. Essa fonte de luz é natural ou artificial? Natural, né? A luz do sol. C. Quais são os objetos iluminados retratados na obra? Plantas, animais e a água. 2. Classifique os objetos representados nas imagens a seguirem: transparente, translúcido e opaco. O vidro, pessoal, translúcido. Vamos escrever aqui: translúcido. Esse peixinho dentro do aquário, transparente, né? A gente consegue vê-lo perfeitamente. E essa porta aqui, pessoal, essa é opaco, né? A gente não enxerga. E a lupa, transparente.
E o chapéu bonito da moça? Opaco. Página 33. Leia o poema Arco-Íris, de Helena Collodi. Em seguida, responda a questão. Arco-Íris. Arco-íris no céu está sorrindo, o menino que há pouco chorou. Como os arco-íris se formam? A gente tem essa informação lá no texto, então vamos lá. A luz branca do sol atravessa as gotículas de água presentes no ar e se decompõe nas cores que a constituem, formando um arco-íris. Faz muito tempo que eu não vejo, hein? 4. Leia o texto e depois faça o que se pede. O perigo dos tablets para os olhos das crianças. A verdade é só uma. Crianças que passam muito tempo utilizando tablets e smartphones serão vítimas de síndrome pediátrica do olho seco, caracterizado pela evaporação mais rápida do canal lacrimal. Do grupo estudado, 97% dos que apresentaram sintomas da síndrome pediátrica do olho seco informaram que usaram tablets ou smartphones por 3,2 horas por dia em média. Em contraste, 55% das crianças que não apresentaram sintomas usaram seus gadgets por apenas 37 minutos por dia, além de passarem mais tempo em atividades ao ar livre. O perigo dos tablets para os olhos da criança. Sublinhe no texto qual é a consequência do uso excessivo de tablets e smartphones. Síndrome pediátrica do olho seco, caracterizada pela evaporação mais rápida do canal lagrimal. É muito tempo sem piscar. Querendo ou não, quando a gente está no tablet, no computador, no celular, a gente pisca menos. E isso para as crianças é mais prejudicial. Pesquise onde fica o canal lagrimal e a importância da lágrima para a saúde do corpo humano. Eu espero que todo mundo tenha pesquisado. Gente, o canal lacrimal fica no canto interno do olho, próximo ao osso nasal. As lágrimas mantêm os olhos lubrificados, isso é, úmido e livre de partículas estranhas e substâncias irritantes. Por isso que quando acontece algo, venta muito, a gente lacrimeja, né? Os olhos, eles têm essa ação, então é importante ter lágrima. Se a gente deixa de fabricar lágrima porque fica muito tempo sem piscar olhando tablets, celulares, a gente não vai poder limpar. Quando acontecer algo, a gente vai ter problemas na visão. Considerando as informações do texto, que dica você daria para as crianças se prevenirem da síndrome pediátrica do olho seco? Eu acho que é não utilizar tablets e celulares por muito tempo, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam usando o mínimo possível, só para assistir as aulas e uma vez ou outra um vídeo no YouTube, que a gente também não é de ferro. Bom, finalizamos as correções e, como eu disse, finalizamos o nosso conteúdo de ciências. E agora a gente vai para a página 34, no Agora Eu Sei, que é o quê? Resumir aqui, revisar alguns últimos conteúdos que tivemos. Então vamos lá. Características do som. É percebido pelas orelhas, propaga-se em meios materiais como o ar. É uma forma de energia que resulta da vibração dos corpos. Propriedades do som: altura, a sons agudos e graves. Intensidade, a sons fortes e fracos. Timbre: diferentes fontes sonoras produzem diferentes timbres. O sol é uma fonte de luz natural, mas há fontes artificiais como as lâmpadas. A luz do sol é formada por várias cores. É uma forma de energia percebida pelos olhos. A exposição constante a sons muito fortes pode provocar problemas auditivos, como ouvir música alta. Hábitos como não utilizar óculos de sol em dias claros e passar muito tempo em frente a telas luminosas podem prejudicar a visão. Meios de propagação da luz: transparente, deixa a luz passar. Translúcido, deixa a parte da luz passar. Opaco, não deixa a luz passar. E no material de apoio há um jogo de memória para exercitar seus conhecimentos sobre som e a luz. Infelizmente, mais uma vez, a gente não vai poder fazer juntos. Tá aqui. Material transparente, material translúcido. E aqui,
tem o jogo da memória, muito legal, façam com o papai e com a mamãe em casa. Ufa, finalizamos mais um conteúdo, agora nós vamos para geografia e eu vou deixar matemática para amanhã, para o vídeo não ficar muito longo. Por que eu vou deixar a matemática para amanhã? Porque geografia, pessoal, é só atividades, né? Antes nós vamos corrigir aqui o Saiba Mais, né? Que a gente viu, né? O gráfico a seguir mostra os principais tipos de resíduos sólidos, lixo encontrado nas lixeiras do Brasil. Então, matéria orgânica, plástico, papel, vidro e outros. E aí eu pedi para vocês responderem. Qual resíduo compõe a maior parte do lixo gráfico? A orgânica, né? 57,41%. B. Em sua opinião, o que é possível fazer para diminuir esse índice? Isso tudo aqui, pessoal, tem a ver com o nosso trabalho de projeto. Consumo consciente, isso tudo tem a ver com empreendedorismo e educação financeira, que a gente vai abordar melhor o ano que vem. Pessoal, o cofrinho que vocês têm que fazer, eu vou devolver, porque a gente vai trabalhar com ele o ano que vem inteiro. Vocês vão ver, a gente vai economizar. E C. O papel representa 13,16%, um percentual muito alto na composição do lixo. Você costuma economizar papel em suas atividades escolares? Como? Bom, eu acho que eu já conversei sobre isso com vocês, que eu tento usar o máximo possível dos meus cadernos, das folhas sulfites que eu procuro usar, para economizar mesmo, porque eu me preocupo. Então, é isso, pessoal. Papel, plástico, metal e vidro podem ser reciclados. Você sabe o que é reciclagem? É o reaproveitamento de materiais que seriam destinados ao lixo, reutilizando-os ou transformando-os em novos produtos. A reciclagem é uma alternativa para a preservação e conservação de recursos naturais e a diminuição dos lixões e aterros sanitários. Bom, terminando essa parte, nós vamos para atividades aqui, coleta seletiva e reciclagem. Observe a imagem e leia com atenção as informações a seguir. O ano de 2002 marca a inscrição na categoria ocupacional de catador de materiais recicláveis no documento do Ministério do Trabalho. Estima-se que 80% dos materiais utilizados nas indústrias de reciclagem advém do trabalho do catador. Então, vocês vão responder as atividades 1 e 2, 3, 4, 5, tudo sobre isso que a gente está estudando. Então, vamos continuar. Então, tudo isso a gente vai fazer junto. Vamos ler, vocês vão responder e agora a gente vai continuar lendo. Para que os catadores de materiais recicláveis possam realizar seu trabalho e dessa forma ajudar na preservação do ambiente, a separação do lixo deve começar nas ações do dia a dia de todos nós. Quando estamos na rua ou na escola e vamos descartar algum resíduo, devemos procurar o local correto. Você já viu essas lixeiras coloridas em algum lugar? Sim, tem nos shoppings, nos parques da cidade. Essas lixeiras de coleta seletiva, organizada por cores, ajudam a separar o lixo reciclável de acordo com o tipo de resíduo. Em casa também é preciso separar para que o lixo doméstico possa ser reciclado após a separação. Ele deve ser higienizado, ou seja, lavado e seco. Depois basta depositá-lo em local diferente de onde se deposita o lixo comum para que seu recolhimento seja fácil. Bom, pessoal, na minha casa eu não separo assim direitinho: plástico, metal, garrafa, papel. O que eu faço? Eu deixo papel, plástico, garrafas e metal, tudo num saco só. Não é o correto? Não é, mas é a maneira como o lixo reciclado passa e recolhe esse lixo. Aqui no Geografia na Prática, gente, pode ser que vocês não consigam fazer, mas é legal vocês tentarem, porque a gente deveria sair, passear, dar uma volta no quarteirão para conseguir responder. Então eu sugiro que vocês façam da maneira que vocês conseguirem, tá bom? E é isso. Então vocês vão fazer as páginas 23, 24, 25, 26, 27. Tem uma atividade bem legal aqui no material de apoio para vocês fazerem. Então, vamos lá, vocês têm atividades de língua portuguesa e as páginas 23, 24, a 25 talvez vocês não consigam,
E temos a 26 e a 27 também para fazer. Por isso que eu vou deixar a matemática para outra aula. Bom, terceiro ano por hoje é só. Até mais!